que a saúde psíquica está nessa capacidade de se adaptar ativamente à realidade, de ter essa flexibilidade, modificando-se a si mesmo em um processo de interação dialética. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa em Psicologia. Meu nome é Jaqueline, sou estudante de psicologia e o nosso papo de hoje vai ser sobre um tipo de trabalho com grupos, os grupos operativos de Henrique Pichon-Rivière. A ideia é a gente entender como que essa teoria se consolidou aqui na América Latina e como ela pode nos ajudar a pensar e atuar com grupos em diferentes contextos, desde um consultório de psicologia até uma sala de aula ou um ambiente de trabalho. Então, quem que foi Pichon-Rivière? Para começar, vamos conhecer brevemente o criador, dessa proposta. Henrique Pichon-Rivière foi um psicanalista de origem suíça, que viveu na Argentina desde os 4 anos de idade e se tornou um dos mais criativos psicanalistas daqui do Hemisfério Sul. A teoria dos grupos operativos foi desenvolvida a partir de suas experiências com a psicanálise e a dinâmica de grupos. E a origem desse conceito dele é bem curiosa. Em 1945, enquanto ele chefiava o setor de adolescentes em um hospital psiquiátrico em Rosário, na Argentina, Pichon-Rivière teve de lidar com uma situação bem inesperada, a falta de funcionários. Para resolver esse problema, ele improvisou e habilitou os próprios pacientes para operarem, para funcionarem como enfermeiros, cuidando uns dos outros. Foi a partir da observação dos benefícios terapêuticos dessa aprendizagem que ele percebeu que não há assim uma grande distinção essencial entre os objetivos terapêuticos e os de aprendizagem. Assim, nasceram os grupos operativos. Vamos então aos conceitos-chave dos grupos operativos. Pichon-Rivière, ele define grupo como um conjunto restrito de pessoas que se propõe a realização de uma tarefa explícita ou implícita, atuando de forma interativa por meio de mecanismos complexos de papéis ligados a constantes de tempo e espaço e pela sua mútua representação interna. A principal característica de um grupo operativo é que ele é centrado na tarefa, ou seja, os membros estão reunidos por esse objetivo em comum, dentro de um enquadre combinado. A modalidade técnica é o que distingue, então, esse grupo operativo, e ele pode ser aplicado a qualquer natureza de tarefa. Pode ser um ensino, pode ser tarefas relacionadas à empresa ou algo terapêutico. Um grupo operativo de aprendizagem terá efeitos terapêuticos, porque o ato de resolver obstáculos e realizar uma aprendizagem é por si só terapêutico. A aprendizagem tem efeitos terapêuticos. Para Pichon-Rivière, a aprendizagem ela envolve então essa mobilização de estruturas estereotipadas, a superação de resistências e a reaquisição dessa capacidade de se adaptar de forma ativa com a realidade, o que é inerentemente curativo e terapêutico. Por outro lado, nem todo grupo terapêutico será um grupo operativo. Um grupo terapêutico mais clássico pode privilegiar uma abordagem, digamos que regressiva, focando em situações do passado. Em um grupo operativo, os eventos são vistos como ensaios para ações futuras. Assim, o que caracteriza, então, o grupo operativo é a sua técnica, e não a tarefa de ser de terapia ou de aprendizagem. Por isso, na visão de Pichon-Rivière, todo grupo operativo é terapêutico, mas nem todo grupo terapêutico é operativo. O objetivo central de um grupo operativo é superar e resolver situações fixas, estereotipadas, que ele chama de dilemáticas, e transformá-las em situações flexíveis, ou seja, dialéticas. Essa transição da imobilidade para o movimento é a própria resistência à mudança. A resistência à mudança é impulsionada por 2 medos básicos, o medo da perda e o medo do ataque. O medo da perda é o temor de perder o que já se tem, como os marcos de referência ou conhecimentos prévios,
Já o medo do ataque é o temor pelo desconhecido e da nova situação para a qual a pessoa se sente despreparada. Para que o grupo possa operar, ele precisa construir um ECRO, que é um esquema conceitual, referencial e operativo comum, um ECRO comum. Esse esquema é um conjunto de conhecimentos e experiências prévias que os membros trazem e que se torna operativo quando permite uma ação e uma reflexão sobre o grupo. Para a teoria dos grupos operativos, a tarefa só é realizada quando há uma elaboração psíquica. O que acontece antes disso é visto como pré-tarefa, que é aquele momento em que o grupo evita trabalhar o tema, divagando e dando voltas ao redor do assunto, como um tipo de defesa para esquivar da ansiedade gerada pela mudança e pelos medos básicos. A pré-tarefa, ela não ocorre necessariamente no início do encontro do grupo, ali antes da tarefa. Ela pode surgir em diferentes momentos, em que os membros estejam se desviando de fazer a tarefa. Dentro da dinâmica do grupo, Pichon-Rivière diferencia dois eixos. A verticalidade, que se refere às histórias e às experiências pessoais de cada membro. Um exemplo, então, dessa verticalidade é qual que foram as experiências que a pessoa tem, qual a sua linha do tempo, quais são as suas narrativas, as simbolizações que ela tem, que ela construiu individualmente. E a horizontalidade, que é o denominador comum da situação grupal, compartilhado por todos os membros de forma consciente ou inconsciente. Então, o que os une ali de comum? Se o grupo, todos os membros são adolescentes, são funcionários de um hospital, ou são pessoas que têm um interesse para falar sobre masculinidades. Então, é esse denominador comum que se refere, então, à horizontalidade. E a articulação desses dois eixos, verticalidade e horizontalidade, que nos leva ao conceito de porta-voz. O porta-voz é um membro do grupo que expressa algo latente ou implícito. Ele fala algo que vive como seu, mas que na realidade acaba denunciando uma situação e conflitos do grupo. O que o porta-voz está expressando é o emergente grupal. É algo que comunica sobre as fantasias e as necessidades do grupo como um todo. Ok, agora que vimos os principais conceitos dos grupos operativos, vamos ver como que isso se aplica na prática. A beleza dos grupos operativos é que eles podem ser usados em diversos contextos, não apenas a terapia. Vamos usar então aqui como exemplo um grupo de adolescentes em um contexto escolar ou social. Imagine então aí um grupo de adolescentes em um projeto de mentoria com a tarefa explícita de discutir sobre o futuro, a carreira, o vestibular. No início dos encontros, o grupo pode se prender ali na pré-tarefa. Em vez de falar sobre esses temas propostos, podem se distrair com alguma piada, alguma conversa paralela sobre jogos, redes sociais, de uma certa forma de estar ali evitando tocar sobre o assunto principal daquele encontro. O facilitador, então, com base nos conceitos de Pichon-Rivière, ele percebe que essa evitação é uma forma de resistência à mudança, uma defesa contra algumas ansiedades que podem estar circulando. Aí pode surgir um dos adolescentes como porta-voz e de repente começa a reclamar de uma forma meio ríspida, assim, do tipo, isso aqui é perda de tempo, não adianta falar do futuro para nada, a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Com essa fala, o facilitador ele vai analisar a fala dele. Será que é um problema individual de verticalidade? Ou é, na verdade, um emergente que denuncia uma fantasia inconsciente que está ali compartilhada pelo grupo? É uma horizontalidade. O grupo como um todo pode estar experimentando esse medo dessa perda da infância e ter uma despreocupação e um medo do ataque diante do desconhecido que vem do futuro. Essa fala desse porta-voz, de forma grossa, um pouco ríspida, ela pode estar expressando, então, essa ansiedade latente, que é comum ao grupo. Então, ao invés do facilitador focar na rebeldia desse adolescente,
ele pode fazer uma intervenção que conecte essa fala emergente individual ao problema compartilhado pelo grupo. Então o facilitador pode conectar isso, trazendo, talvez isso que o colega está expressando com essa fala sobre o futuro seja algo que todos aqui de diferentes níveis estão sentindo. Essa ansiedade pelo que vem pela frente, o medo de deixar para trás o que é familiar. O facilitador, então, ele tem que buscar explicitar o implícito, permitindo que o grupo passe dessa pré-tarefa para a tarefa, ou seja, sair dessa divagação e resistência para a elaboração sobre as ansiedades reais que eles estão vivendo. A partir daí, o grupo pode então começar a discutir como essa falta de clareza ou desesperança sobre o futuro pode estar impactando suas escolhas e até mesmo a sua saúde mental. Ao abordar sobre esses desafios e obstáculos, o grupo constrói esse eco comum sobre o próprio processo, modificando então o ambiente e a si mesmos nesse processo dialético. Percebem como essa proposta de Pichon Rivière nos oferece um olhar mais profundo e ao mesmo tempo muito prático para o trabalho com grupos? O grupo operativo, ele não se restringe a uma teoria, uma técnica, mas é uma filosofia de abordagem grupal. Ele nos ensina que a saúde psíquica está nessa capacidade de se adaptar ativamente à realidade, de ter essa flexibilidade, modificando-se a si mesmo em um processo de interação dialética. O trabalho com grupo é um meio para se atingir a melhora de seus membros. Você já conhecia essa forma de se trabalhar com grupos? Me conta aqui nos comentários a sua experiência. Espero que essa conversa tenha sido esclarecedora para vocês. Um grande abraço, nos vemos na nossa próxima Conversa em Psicologia.